Olá, primeiro ano IEDA, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós faremos uma revisão dos tópicos trabalhados em sala de aula antes da paralisação, tá? Foram todos tópicos ligados ao triângulo e foram um total de 4 tópicos. Comecemos pela condição de existência e classificação dos triângulos. Bom, nem sempre é possível construir um triângulo dado 3 medidas quaisquer. Então, se você tem 3 medidas, nem sempre existe um triângulo com aquelas medidas que foram dadas. O critério para decidir se 3 medidas podem formar ou não um triângulo é o seguinte. Na verdade, é um critério triplo, que se A, B e C são lados de um triângulo, qualquer um desses lados tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Então, o lado A tem que ser menor que o B mais C, o lado B tem que ser menor que o A mais C, o lado C tem que ser menor que o A mais B. Então, você tendo 3 lados de um triângulo, se você verificar essas 3 desigualdades e as 3 estiverem corretas, o triângulo existe. Se alguma das desigualdades furar, o triângulo não existe. Só que essas 3 desigualdades elas podem ser resumidas se você trabalhar com o lado maior, por exemplo. Se você conhece quem é o lado maior, você não precisa verificar as 3 desigualdades. Você pode verificar só a igualdade que corresponde ao lado que é maior. Então, por exemplo, se o A for o lado maior, o A tem que ser menor que B mais C. Não preciso verificar para os 2 menores. Então, se você sabe quem é o lado maior das 3 medidas que foram te dadas, você pode verificar apenas uma desigualdade. Se você não sabe qual é o lado maior, existe um outro resumo, mas no caso você vai ter que fazer 2 verificações. Se você tem 3 lados de um triângulo, A, B e C, qualquer um desses lados aqui tem que verificar 2 desigualdades. O lado escolhido, por exemplo, A, tem que ser menor que o B menos o C, ou seja, o A tem que ser mais que o B menos o C, e o A tem que ser menos que o B mais C. Aqui. Para ficar claro, ou ficar um pouco mais inteligível esse critério, vamos fazer um exemplo. Ah lá, o exemplo. Vejamos um exemplo. É possível construir um triângulo com medidas 8, 12 e 21 centímetros? Então vamos lá. Eu vou primeiro pegar o critério geral, que é verificar as 3 desigualdades. Pelo critério geral, eu vou pegar cada um dos lados, primeiro o 8, depois o 12, depois o 21, e verificar se ele é menos do que a soma. Então, vou verificar se o 8 é menos do que o 12 mais 21. 12 mais 21 dá 33. Então, nesse caso aqui, o 8 é menos que 23? Sim. Essa aqui, perfeito. A outra desigualdade. 12 tem que ser menos do que o 8 mais 21. 8 mais 21, 29. O 12 é menos que 29? Sim. Então, essa também desigualdade está correta. E a última. 21 tem que ser menos que 8 mais 12. 8 mais 12 é 20. 21 não é menos do que 20. Essa desigualdade aqui furou. Então esse triângulo não existe. Se você usar o critério geral, eu verifiquei que o triângulo com medidas 8, 12 e 21 não existe. Agora, eu poderia, como eu conheço o lado maior, que é o 21, eu poderia ter optado pelo critério mais simples. Critério resumido, como o lado maior é 21, era só verificar se 21 é menor que 8 mais 12, que não é.
triângulo também não existe. Ou poderia ter feito pelo critério escolhendo qualquer um dos lados e vendo a desigualdade da subtração e da soma. Então eu vou escolher, por exemplo, o lado que é 12. Então o 12 tem que ser mais do que 21 menos 12. O 12 é mais do que 9? Não. Então o triângulo não existe, tá? Então, dentro do critério que você escolher, tem que ter apenas desigualdades válidas. Aqui no último critério, essa segunda parte aqui ela está correta. Ó, o 12 é menos que 33. Essa aqui está correta. Só que eu tenho uma desigualdade que furou. Então, quando você escolher o critério para analisar se o triângulo existe ou não, todas as desigualdades têm que estar corretas. Bom, uma vez que o triângulo existe, então se o triângulo existe, a gente pode classificar eles de duas maneiras. Classificar é agrupar. Então a gente pode formar dois grandes grupos de triângulos. Um grupo que eu vou analisar os ângulos e um grupo que eu vou analisar os lados. Se eu for analisar os ângulos, ele pode ser de três tipos. Eu posso ter um triângulo chamado acutângulo. Aqui, ó, posso ter um triângulo chamado acutângulo, ou um triângulo retângulo, ou um triângulo obtusângulo. Quando é que ele vai ser acutângulo? Se todos os ângulos for menos que 90 graus. Então, todos os triângulos que você pegar que ângulos for menor que 90 graus, não interessa o formato desse triângulo, não interessa os lados, ele vai ser um triângulo acutângulo. Um triângulo vai ser retângulo se ele tiver um ângulo de 90 graus. Então os outros dois ângulos interessam. Pegou um triângulo, identificou 90 graus, esse triângulo é retângulo. E se o triângulo tiver um ângulo mais que 90 graus, esse triângulo vai se chamar obtusângulo. Então percebam que a referência para classificar os triângulos são sempre 90 graus. Tem 90 graus é retângulo, não tem 90 graus, mas é todos menores, é um acutângulo. Não tem 90 graus, mas tem ângulo maior, é obtusângulo. Tá? Então a referência é sempre o ângulo de 90 graus. Uma outra maneira, um outro grande grupo que nós podemos formar dos triângulos são os triângulos, são em relação aos lados. Eu posso ter um triângulo escaleno, isósceles ou equilátero. O triângulo vai ser escaleno se as medidas dos lados forem todas diferentes. Então, se não tiver nenhuma medida igual, é um triângulo escaleno. Se esse triângulo tiver duas medidas iguais, tipo 10 centímetros, 10 centímetros e 8 centímetros, tem duas que são iguais, esse triângulo se chama triângulo isósceles. E se o triângulo tiver três lados iguais, ele vai se chamar também triângulo equilátero. Uma coisa interessante e importante lembrar que essa classificação em relação aos lados, ela também vale se você trocar lado para ângulo. Um triângulo vai ser escaleno também se tiver três ângulos diferentes. Vai ser um triângulo isósceles se tiver dois ângulos iguais. E vai ser um triângulo equilátero se tiver três lados iguais. Então essa classificação quanto aos lados, ela vale se você também trocar a palavra medida por lado, medida por ângulo, tá? Então, se você trocar ângulo, lado para ângulo, a classificação continua sendo válida. E para terminar nossa revisão, a gente tem aí os pontos notáveis do nosso triângulo. Bom, os pontos notáveis de um triângulo são pontos que a gente consegue formar através de interseção de sevianas. Então, sevianas, aqui ó, sevianas,
como nós falamos em sala de aula, são retas que cortam de alguma maneira o triângulo. De uma maneira geral, partem do vértice e passam pelo lado oposto, tá? Então nós temos aqui quatro tipos de sevianas. Para cada tipo de seviana que eu desenhar no triângulo, elas vão se cruzar em algum ponto. Então, qual que vai ser a mediana? A mediana vai partir do vértice e terminar no lado oposto. Então, se você pegar as medianas de um triângulo, então de cada vértice você pegar uma reta indo até metade do lado oposto, elas vão se cruzar num ponto. Esse pontinho que elas vão se cruzar se chama baricentro. O baricentro tem uma propriedade importante. Já fez um exemplo em sala de aula que o baricentro ele divide a mediana numa certa proporção. A distância do baricentro até o vértice, naquela mediana, vai ser sempre o dobro da distância do vértice até o lado na seviana, na mediana que você escolheu. A bissetriz é uma outra seviana que parte também do vértice, só que ela divide o ângulo em duas partes iguais. Ela não vai até metade do lado oposto, ela divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se o ângulo for 50 graus, a bissetriz vai dividir em dois ângulos de 25. Se você pegar todas as bissetrizes de um triângulo, no caso são 3, cada bissetriz vai dividir um dos ângulos em dois ângulos iguais, elas vão se encontrar num ponto. Esse ponto se chama incentro. Esse incentro tem uma propriedade interessante, que é o centro de uma circunferência. Uma circunferência que toca o triângulo por dentro. Toca nos lados do triângulo. Em outras palavras, se você pegar a distância do incentro até qualquer um dos lados do triângulo, ela vai ser igual, porque ela vai ser o raio da circunferência. A altura são segmentos que partem dos vértices de um triângulo e formam 90 graus com a reta do lado oposto. Então, para cada vértice vai ter uma altura diferente. Essas alturas vão se encontrar num ponto que nós chamamos de ortocentro. O ortocentro não tem para a gente muitas propriedades matemáticas elementares, não, tá? Então a gente acaba, ele ajuda a gente a classificar o triângulo quanto aos ângulos, mas não tem nenhuma propriedade com relação a medidas. E por último, a mediatriz, ela é uma reta. Ela é uma reta que ela passa na metade do lado e faz 90 graus. Essa aqui é a única que não precisa necessariamente passar pelo vértice do triângulo. Ela tem que passar em cima do meio do lado, no ponto médio de cada lado, e formar 90 graus. Tem que ser perpendicular. As mediatrizes também vão se encontrar em um único ponto. Esse ponto se chama circuncentro. Centro também porque de uma circunferência. Ele é da circunferência que toca os vértices do triângulo. Então essa circunferência, se você for desenhada, é uma circunferência que passa pelos 3 vértices do triângulo. Ou seja, a distância do circuncentro a qualquer um dos vértices do triângulo é igual. Tudo bem? Bom, eu mandei uma lista de exercício para vocês há umas 2 semanas atrás. Estou mandando agora esse resumo, das nossas aulas teóricas, e depois eu mando um outro vídeo com a resolução da lista para vocês. Bye bye!